Primeiramente, o prazer é todo meu estar aqui, junto com o senhor. Na verdade, eu nasci no berço evangélico, né? Minha mãe era dirigente do Círculo de Oração, missionária, meu pai era presbítero, né? E eu nasci no berço evangélico. Logo depois, na minha adolescência, eu acabei se desviando do caminho do Senhor, mas foi uma trajetória bem rápida, né? Bem rápida. Logo após, Deus me resgatou de novo. E eu iniciei no Ministério da Palavra já próximo, encerrando a minha adolescência para a mocidade e pregando o Evangelho do Senhor. Na verdade, não iniciei em cima dos altares, né? Eu iniciei justamente nos cultos nos lares, quando na época eu era apenas um baterista, tocava bateria só. E logo depois, em um certo culto de domingo, o pastor decidiu inaugurar um culto no lar, né? E enquanto eu estava na bateria, o pastor falou que para os irmãos me procurarem no final do culto, porque iniciaria o culto no lar e quem iria ficar na direção do culto seria eu. E assim, sem saber de nada, só apenas tocar bateria, e foi assim que eu ingressei no ministério, né? No culto no lar, eu fiquei apenas 2 anos no culto dos lares e logo depois iniciei pregando na nossa igreja mesmo e depois aí nas igrejas que a gente era convidado para poder ministrar a palavra do Senhor. Eu sou batizado com o Espírito Santo desde os 5 anos de idade. Eita glória. Quando a gente ainda era pequeno, Deus decidiu selar a gente com o Espírito Santo e até hoje estamos aí, para a glória de Deus, fazendo a vontade do Senhor e pregando o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Então o senhor nasceu no berço evangélico, olha só, com 5 anos de idade, foi batizado com o Espírito Santo, começou o seu ministério, vamos dizer assim, nos cultos nos lares. Isso. Sua mãe é dirigente do círculo de oração e seu pai presbítero da igreja. E tinha muita cobrança, pastor, nessa época, da sua época de adolescente, de criança para adolescente para mocidade? Nessa época tinha bastante, né? Nessa época era um período que, em questão doutrinária, era um pouco mais severo, né? Era um pouco mais severo. Quando eu me afastei, minha mãe fez uma oração que preferia ela me perder do que ganhar o mundo, me ganhar, na verdade, né? E assim, quando eu saí uma vez de bicicleta para poder fazer bagunça, né? E minha mãe fez uma oração que para Deus me trazer de volta, ou senão Deus podia me levar. E quando eu saí, eu fui apenas fazer uma curva, a bicicleta escorregou, quebrei meu pé. Logo depois veio um missionário em casa, né? Falou assim que se eu voltasse para os caminhos do Senhor, Deus curaria a fratura que tinha acontecido no meu pé. E assim foi o que Deus fez, né? Eu voltei para os caminhos do Senhor e eu tinha que fazer, segundo os médicos, seria uma cirurgia e talvez nenhuma possibilidade de voltar a andar novamente. Mas quando eu voltei, depois do médico, fiz um novo raio-x e eu não tinha mais nada no meu pé. E assim, daqui nunca mais saí da presença do Senhor. Estamos aí já agressando já para quase 12 anos, né, pregando o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Então essa volta do Senhor, com essa cura, né, que Deus realizou, isso aí foi um marco para a sua vida espiritual. A questão de milagres, a questão de ver o operar de Deus assim na sua vida. Com certeza. Fora o livramento que Deus nos deu, né? Deus nos deu caindo de laje, Deus guardando a gente. A gente somos gratos a Deus pelo livramento que Deus nos deu. Se não fosse Deus, talvez nós nem estaríamos mais aqui nesta terra. Mas como Deus nos fez promessa, as promessas dele nos guardou até aqui, que o nome do Senhor é glorificado, né? Glória a Deus, pastor.